Shalom, queridos. Hoje nós temos 2 Coríntios capítulo 8, falando as finanças da igreja. Neste capítulo, 2 Coríntios 8, estudamos através de Paulo. Paulo nos ensina sobre dar graças a Deus pela generosidade recebida dos macedônios em suas ofertas. Ele destaca o espírito voluntário e o ardente desejo desses cristãos em participar da obra de Deus. Sendo assim, Paulo nos estimula a participar novamente desse privilégio e da abençoada e inestimável presença de Tito, seu amigo. Ensinando que a oferta é algo que exige equilíbrio, Paulo ordenará que é aceitável alguém contribuir de acordo com o que pode e deseja. O apóstolo Paulo encerra dando detalhes de como administra a entrega dessas ofertas e todo o seu cuidado em fazer o que é agradável e correto aos olhos de Deus. Aqui quando o apóstolo Paulo está falando em relação a dar o que pode, o que tem condição de dar, está falando em relação a ofertas para as pessoas. É a oferta de generosidade. Não está se falando que você dá o que tem, que deseja dar, o que pode dar em relação a dízimos, em relação às primícias, mas se você vai dar uma oferta de generosidade, você dá conforme a sua situação, como você pode dar. Então, tem um irmão necessitado e você vai dar conforme a sua situação, conforme você pode. Então, é para dar com alegria, não com tristeza, como pode dar. Você não vai dar uma quantidade grande a seu irmão se você vai tirar de você mesmo, quando a palavra diz que é para amar o próximo como a si mesmo. Se você vai lhe fazer falta, vai tirar da despesa da sua casa, não vai fazer isso, porque você sabe que sua família também precisa. Então, vai dividir direitinho, de uma maneira que estejam abençoados tanto a sua família como a família daquele irmão que está necessitando dessa oferta generosa. 2 Coríntios 8 também tem um contexto histórico. Lembre-se que Paulo está sempre exortando a igreja para que eles se santifiquem, sendo que as inúmeras promessas de Deus só podem ser recebidas mediante a santificação. Tito se une a Paulo, trazendo o alívio e descanso ao seu coração, que enfrentava muitos conflitos e Deus o usou a favor do apóstolo. Falou também sobre a tristeza causada pela primeira carta que enviou aos cristãos de Corinto e, ao invés de se entristecer com eles, se alegra profundamente, pois o efeito foi exatamente o que ele esperava, o arrependimento. Deus estava trabalhando na vida dos coríntios através de Paulo. 2 Coríntios 8:1. Igrejas da Macedônia. As igrejas da Macedônia eram congregações em Filipos, Tessalônica e Bereia. Atos 16 nos fala sobre isso. 2 Coríntios 8, de 2 a 3, Paulo reconhece o seu valor. Estas igrejas surgiram em meio à aflição. Além disso, elas tinham recursos financeiros limitados. Mesmo assim, estes fatores não impediram que eles dessem uma oferta voluntária e caridosa. 2 Coríntios 8, versículo 4, dom de Deus. A mesma palavra usada para descrever o serviço cristão, ministração, ministério, como está escrito em 2 Coríntios 4:1, agora é usada para
designa a oferta cristã. A mordomia financeira é um ministério. 2 Coríntios 8, 5. Oferecer a si mesmo. Aqui está a chave para se entender as ofertas como um ministério. Quando os cristãos oferecem a si mesmo por completo ao Senhor, eles não têm dificuldade em oferecer suas carteiras a Ele. 2 Coríntios 8, 6. Tito é honrado. A coleta de Paulo para os cristãos de Jerusalém foi um projeto de longo prazo. Evidentemente, Paulo tinha colocado Tito a cargo de pelo menos uma parte da coleta. Os coríntios estavam prontos a contribuir desde o ano passado. 2 Coríntios 9, 2. Mas não terminaram a tarefa. O recente conflito em Corinto, que causou a visita dolorosa de Paulo e a carta severa, certamente foi o fator principal. Agora que os coríntios foram restaurados, era tempo de terminar a tarefa, mas ela só seria feita da maneira correta se fosse motivada pela graça de Deus. 2 Coríntios 8, 7. Vós abundeis em tudo. Os coríntios tinham mais recursos do que os macedônios, portanto, eles podiam dar com mais generosidade, e era exatamente isso que Paulo esperava que acontecesse. 2 Coríntios 8, 8. A generosidade. A generosidade dos macedônios estabeleceu um padrão de oferta desafiador. Somente o amor por Deus, por sua graça, capacitaria os coríntios a passar nesse teste. 2 Coríntios 8, 9. Tornou-se pobre para que fôssemos ricos. O sacrifício de Jesus é um padrão de oferta ainda mais elevado. Cristo voluntariamente trocou toda a riqueza de sua divindade pela pobreza da encarnação. 2 Coríntios 8, de 10 a 11. Termine o que começaram. Sobre completar o que começaram, nós podemos ver no versículo 6, que já foi falado. 2 Coríntios 8, 12. Qualidade vezes quantidade. Deus está mais interessado na qualidade do ofertado que na quantidade ofertada, tal como no caso da viúva que deu 2 únicas moedas. Lucas 21, de 1 a 4. 2 Coríntios 8, 13 a 14. Haja igualdade. Pode ser que um dia uma congregação generosa precise da ajuda de outros. 2 Coríntios 8, 15. Igualdade na colheita. A citação de Êxodo 16, 18 vem da primeira vez em que os israelitas recolheram o maná diário. Paulo traçou uma analogia desse assunto de Êxodo 16, 18, com o assunto aqui de 2 Coríntios. O que muito colheu era um israelita forte. Como os coríntios ricos. Ao passo que o que pouco colheu era um israelita fraco, doente ou idoso, como os santos empobrecidos de Jerusalém. Assim como houve israelita fraco, que era certamente um idoso, assim também do idoso ou doente, assim também os santos, o povo de Corinto também, que era empobrecido lá em Jerusalém.
então era fraco também. Assim como houve uma distribuição igualitária do maná entre os israelitas, também deveria haver uma divisão justa dos recursos entre os cristãos. 2 Coríntios 8, 16 a 17, Tito se voluntaria. Tito se dispôs voluntariamente a voltar aos coríntios para supervisionar a coleta. Partiu para vós é uma referência ao papel de Tito como portador da carta de 2 Coríntios. 2 Coríntios 8, 18. Será Lucas? Não foi dito o nome do irmão, e nós enviamos com ele, mas vários intérpretes entendem que tenha sido Lucas. Em 2 Coríntios 8, 19, fala nós. As congregações devem se envolver nas decisões da liderança. Atos 20, versículo 4. Lista todos os mensageiros das igrejas que iriam acompanhar Paulo com esta graça. Atos 20, versículo 5. Inclui Lucas neste grupo através da palavra nós. Então, Lucas estava incluído. 2 Coríntios 8, 20 a 21. Honestidade para Deus e para os homens. Desde o início do cristianismo, a preocupação cuidadosa com a integridade no lidar com dinheiro foi importante. À vista dos homens, denota pública prestação de contas. 2 Coríntios 8, 22. O irmão. Tal como o irmão, verso 18, também não foi dito o nome desse irmão, mas ele foi louvado. 2 Coríntios 8, 23. Os mensageiros. Sobre companheiro e colaborador, podemos ver em 2 Coríntios 2, de 12 a 13. Para mais informações acerca das credenciais de Tito, os mensageiros das igrejas eram literalmente apóstolos. Apenas aqueles que foram selecionados pela igreja podemos cumprir esta função de maneira adequada. Assim como o Evangelho manifesta o esplendor de Cristo, 2 Coríntios 4, 4, assim também as vidas transformadas pelo Evangelho. 2 Coríntios 8, 24, honre a eles. Esse versículo é outro apelo para que os cristãos de Coríntios terminassem a oferta. Concluímos que nesse estudo há um contexto desse estudo em nosso país. Algumas denominações desenvolveram um estranho hábito de motivar as pessoas a ofertar com base naquilo que elas podem receber. Em muitos casos, as pessoas são motivadas a ofertar muito acima daquilo que podem. Nós vemos o que acontece em algumas denominações, a gente sabe, né? Que já não mudam nem com a Bíblia. É o tempo todo de oferta. A Bíblia no lugar da Bíblia vai uma sacolinha. A gente tem que ter cuidado de orar por esses irmãos para que eles cheguem à realidade. Que a gente não pode viver desse jeito, somente com a sacolinha para levar a oferta disso ou daquilo. A gente precisa fazer como a Bíblia manda. Dízimos, ofertas, primícias. Isso está registrado na Bíblia. Nós vemos que as primícias não foram somente no Antigo Testamento, como dízimos e as ofertas também. No Novo Testamento, nós vemos Gálatas 6,6 falando que aqueles que são instruídos distribuam seus bens com aqueles que os instruem.
Então, uma pessoa que funda um ministério que é usado por Deus para estar de lugar em lugar, igreja aqui, igreja acolá, precisam ser sustentadas pelas primícias. É preciso que seja não somente por causa disso, mas porque Deus diz que abençoa os filhos. A família é abençoada quando nós somos liberais, sustentando os obreiros que o Senhor deixou na nossa vida para estar nos alimentando espiritualmente. Então, concluímos que há um contexto em nosso país assim, né? E a gente precisa cuidar de estar dentro da palavra. Por isso, muitos param de contribuir por causa dessas coisas. Imaginou uma imagem como essa? A pessoa parte para o templo todos os dias com a sacolinha e a Bíblia bem... a Bíblia na mão também não vai definir que você é um cristão, porque às vezes está com a Bíblia na mão e o comportamento é terrível, mas é um dever de ter prazer, ainda ter prazer de carregar nossa Bíblia, não é? E a pessoa deixar a Bíblia escondida aí com a sacolinha cheia de ofertas que vai dar disso ou daquilo de uma maneira que não é correta, não é legal. Mas a gente não tem que estar criticando, mas orando para que eles venham ter entendimento. Sabemos que são filhos de Deus que estão sem entendimento e Deus vai abrir a visão deles para que eles possam entender e fazer as coisas conforme a Bíblia ensina. Louvado seja Deus. Uma obra precisa de colaboradores. A obra do Evangelho precisa que nós estejamos colaborando, trabalhando sem cessar. Não foi em vão que o Senhor disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, quem busca o reino de Deus e a sua justiça não tem tempo para ficar olhando a vida do irmão, porque há trabalho muito constante, porque o diabo não tem férias. Então, os trabalhos são constantes para a gente estar buscando, saqueando o inferno, porque o nosso adversário não tem dó nem piedade, ele veio para matar, roubar e destruir. Enquanto você está descansando no seu sofazinho, olhando aquele cantor gospel, porque você acha que não tem nenhum erro, porque está ouvindo um cantor gospel, mas o seu vizinho pode estar indo para o inferno e você precisa chegar lá, você precisa de oração. Estou aqui disponível, conversa. Aí, se ele quiser ter um motivo para orar, você ora. Se não tiver, já está ficando amigo, porque se você se oferecer para orar por ele, já está abrindo a porta para o evangelismo. Outro momento, tudo bem, meu vizinho, está precisando de alguma coisa. E aí você prepara o ambiente até que você chegue o momento de dizer: Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Se você já conquistou o coração da sua vizinhança, vai ser mais fácil para fazer isso. Em vez de ficar descansando no sofá, porque eu estou fazendo uma coisa tão linda, estou aqui me edificando, ouvindo as músicas gospels, e de vez em quando um pregadorzinho que não é o da minha, que Deus deixou para mim orientar, não é o meu líder, mas eu estou lá ouvindo, e o tempo vai passando, e aí não pode ser assim. A gente é colaborador da obra do Senhor e não falta trabalho o tempo todo para a gente fazer, que é justamente arrancar as vidas que estão na mão de Satanás. E isso requer vida de oração, requer vida de renúncia, vida de jejum, oração, de meditação da palavra, de louvor e adoração ao nosso Deus para enfrentar o inferno. A gente não enfrenta o inferno sem ter intimidade com Deus, porque somente Ele pode vencer Satanás. E a gente tem que ir junto com Ele, numa intimidade total com Ele, porque o nome de Cristo tem poder daqueles que estão casados com Ele. Se você não tem casamento com Ele, como você pode usar o nome de alguém que não é o seu marido? Mas se a igreja está casada, se a igreja está firme com Cristo, na intimidade com Ele, não tem demônio que possa prender as vidas que você vai para salvar. Você arranca da mão dele e você vai ver o crescimento do reino de Deus, cumprindo o ide do Senhor Jesus. Ele disse: ide e fazer discípulos. Como fazer discípulos? Se os colaboradores estiverem
de uma vidinha qualquer. Tem que ter uma vida de compromisso, de intimidade com Deus. Aleluia. Então, acabamos de fazer comentários do capítulo 8 de segunda carta de Paulo aos Coríntios. Felizes por tudo que Deus tem nos falado. E não esquecer de estar constantemente agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito desde maio de 2023 até o dia de hoje, quando já estamos em segunda carta de Paulo aos Coríntios. Deus tem mudado a nossa vida, Deus tem feito coisas maravilhosas, porque onde a palavra chega, chegou Jesus. Nós sabemos que sempre falamos de Jesus, mas precisávamos falar com mais responsabilidade. A gente precisava ter o livro na mão, a gente precisava estudar a palavra, e Deus nos deu esse despertamento e não podemos deixar de estar gratos ao Senhor. Qual é a casa desse ministério que não tem uma vida transformada, que não estão com as vidas transformadas? Não, mas por causa de quê? Da constante meditação na palavra. Então, louvado seja o nome do Senhor. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do MAI-FJ, seja com todos os líderes de célula e co-líderes de célula e componentes das células MAI-FJ, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.